mais um minuto do direito tributário. Nessa ocasião, vamos tratar sobre processo judicial tributário e a fixação das tutelas jurisdicionais das fazendas públicas e dos contribuintes. Pois bem, militância da advocacia, bem como nas minhas atividades de docência, eu tenho me deparado com muitas perguntas a respeito desse tema. Sobre, por exemplo, Frederico, qual que é a medida judicial cabível quando há a constituição do crédito tributário? E quando não há? E quando já há o ajuizamento da execução fiscal pela Fazenda Pública? Pois bem, o objetivo da nossa videoaula e desse tema é justamente demonstrar para vocês, à luz da jurisprudência dos tribunais superiores, quais são as medidas cabíveis em cada uma das fases do processo judicial tributário. Mas antes disso, senhores, gostaria de trazer breves conceitos a vocês sobre o processo judicial tributário. Pois bem, o processo judicial tributário, eles são mecanismos dotados de instrumentalidade para reportar determinada relação jurídica em matéria tributária. Os processos judiciais tributários, eles podem ser deflagrados ou pelo fisco ou pelo contribuinte. Segundo a doutrina sobre o tema, os processos que são deflagrados pela Fazenda Pública são chamados de exacionais. Já aqueles deflagrados pelos contribuintes são chamados de anti-exacionais. O objetivo desses processos judiciais deflagrados pela Fazenda Pública é justamente fazer com que o judiciário determine o cumprimento da obrigação tributária pelo contribuinte. Já os processos anti-exacionais, eles objetivam discutir a legitimidade ou não de determinada obrigação tributária. Pois bem, temos então que um mecanismo processual de iniciativa do fisco, denominado de processos exacionais, eles visam o cumprimento da obrigação tributária, e temos outro mecanismo judicial deflagrado pelos contribuintes que visam questionar a incidência ou então a exigibilidade de determinada obrigação tributária. Dando prosseguimento, senhores, gostaria de demonstrar a vocês que o processo judicial tributário ele é subdividido em três fases. A primeira, ela é da possível existência de uma relação jurídico-tributária até a efetiva constituição do crédito tributário. Isso quando me refiro àqueles tributos lançados de ofício ou por declaração, ou até a entrega da declaração pelo contribuinte. Isso nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Essa é a fase 1 do processo administrativo tributário, judicial tributário. A fase 2 vai da constituição do crédito tributário via lançamento de ofício ou por declaração, ou por entrega da declaração pelo contribuinte, digo de novo, dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, até a citação do contribuinte no processo executivo fiscal. A terceira fase é dessa citação válida do contribuinte para comparecer ao processo executivo fiscal até o julgamento dos embargos à execução interposto pelo contribuinte ou o transcurso do prazo para sua respectiva interposição. Gravem bem, senhores, precisaremos decorar e compreender bem essas três fases do processo judicial tributário para então entender qual medida judicial é cabível nesses três momentos.
Aqui temos uma breve síntese do processo judicial tributário. A fase 1, da possível existência de uma relação jurídica tributária até a constituição do crédito tributário via lançamento. Isso, digo novamente, dos tributos sujeitos ao lançamento de ofício ou declaração, ou então até a entrega da declaração pelo contribuinte, isso nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação. A segunda fase é a partir desse momento da constituição do crédito tributário até a citação válida do contribuinte na execução fiscal. A terceira e última fase é da citação válida do contribuinte até o julgamento dos embargos à execução ou transcurso do seu prazo. Decorem bem, senhores, essa é a linha do tempo do processo judicial tributário em breve síntese. Vamos trabalhar justamente em cima dela. Pois bem, dando seguimento, a princípio, falando dos processos exancionais, que são aqueles, retomando, de iniciativa do fisco, ou seja, das fazendas públicas, nós temos duas espécies: a medida cautelar fiscal e a execução fiscal. O momento de interposição dessas medidas judiciais pelo fisco é na fase 2 do processo judicial tributário, ou seja, da constituição do crédito tributário via lançamento até a citação válida do contribuinte para comparecimento no processo de execução fiscal. Algumas peculiaridades sobre essas duas medidas judiciais de iniciativa do fisco. A medida cautelar fiscal, obviamente, quem será autor é o ente político que detém a competência tributária, quem será réu, sujeito passivo contribuinte. A causa de pedir, a remota, é a constrição imediata dos bens do contribuinte. A próxima é a constrição de bens do contribuinte para garantia da satisfação da obrigação tributária. O pedido imediato é a tutela de urgência. O fisco, obviamente, por intermédio de sua procuradoria, vai requerer a constrição imediata dos bens do contribuinte. E o mediato é a constrição futura dos bens do contribuinte. O fundamento legal dessa medida é o artigo 2º da Lei 8.397/92. Em seguida, temos a execução fiscal, sujeito ativo, fazenda pública, sujeito passivo, contribuinte. A causa de pedir remota será a inadimplência do crédito tributário, a próxima, o cumprimento da obrigação, e o imediato, pagamento do crédito tributário, e o imediato, a execução forçada do crédito tributário. Seu fundamento legal está na Lei de Execuções Fiscais, Lei 6.830/80, por intermédio do seu artigo 1º. Temos aqui novamente a linha do tempo do processo judicial tributário. Conforme eu havia dito, essas duas medidas judiciais do fisco, elas são interpostas na fase 2 do processo judicial tributário, que é da constituição do crédito tributário via lançamento pelo contribuinte ou pelo fisco, a depender da submissão do tributo a determinada espécie de lançamento, até a citação válida do contribuinte na execução fiscal. Fase 2, cautelar fiscal e execução fiscal. São espécies de instrumentos processuais judiciais exacionais. Bom, e as anti-exacionais? Aquelas de iniciativa do contribuinte. As modalidades de processos judiciais anti-exacionais nós temos: ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária. Nós temos a ação anulatória de crédito ou débito fiscal. Nós temos o mandado de segurança preventivo ou repressivo.
nós temos o embargos à execução fiscal, a consignação em pagamento e a repetição de indébito tributário. Essas medidas judiciais de iniciativa do contribuinte, elas podem ser interpostas em todas as fases do processo judicial tributário, ou seja, nas três fases. Fase 1, que é da possível existência de uma relação jurídica tributária até a constituição do crédito tributário, ou então da fase 2, constituição do crédito tributário até a citação válida do contribuinte no processo executivo fiscal, ou então, por último, fase 3, citação válida do contribuinte no processo executivo fiscal até o julgamento do embargo à execução fiscal ou transcurso do seu prazo de interposição. Outra peculiaridade, senhores, que eu gostaria de destacar para vocês é que os processos anti-exacionais eles são divididos em preventivos e repressivos. E como agora eu vou abordar para vocês, separando o seu respectivo momento de interposição. Bom, os preventivos, eles são aqueles interpostos antes da constituição do crédito tributário, ou seja, na fase 1 do processo judicial tributário. São eles: ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, mandado de segurança preventivo e a consignação em pagamento, nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do artigo 164, ou seja, quando há a recusa do fisco sem algum fundamento legal em receber aquela declaração do contribuinte, alguma ação inerente à obrigação acessória, ou seja, o fisco não recebe aqueles dados que nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação para que o contribuinte efetivamente cumpra a obrigação tributária. Esses três instrumentos são ajuizados na fase 1 do processo judicial tributário. Peculiaridades sobre esses três processos judiciais. A ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ela vai atacar, obviamente, em suma, a potencial efetivação da relação jurídico-tributária. O seu fundamento é o artigo 4º, inciso 1 do novo Código de Processo Civil. O mandado de segurança preventivo também, ele vai, obviamente, atacar essa não concretização de uma potencial relação jurídico-tributária. Destacando que quem será o réu, ou seja, a autoridade impetrada, é quem detém a competência de instituir e cobrar determinado tributo. Seu fundamento é o artigo 1º da Lei 12.016/09. E a consignação em pagamento, ela vai, conforme eu havia dito, nas hipóteses do inciso 1 e 2 do 164, objetivar a impossibilidade de recusa de recebimento de pagamento, tributo ou penalidade pela autoridade fazendária ou impossibilidade de não aceito o cumprimento das exigências sem fundamento. Ou seja, ela objetiva preventivamente o reconhecimento do cumprimento da obrigação principal ou acessória pelo contribuinte. Estamos de novo diante da linha do tempo do processo judicial tributário. Como já havia dito, a fase 2, com medidas excepcionais, já está devidamente montada. Estamos, então, montando a linha do tempo de acordo com as medidas judiciais dos contribuintes. Temos aqui as preventivas interpostas na fase 1 do processo judicial tributário, que é ação declaratória, consignação e mandado de segurança, dada a peculiaridade anterior da constituição do crédito tributário. Pois bem, senhores, vamos dar prosseguimento e passar para a modalidade dos repressivos,
que são aquelas medidas judiciais interpostas pelos contribuintes, já objetivando a desconstituição do crédito tributário, ou seja, se dão na fase 2 e 3 do processo judicial tributário, a partir da sua efetiva constituição mediante o lançamento. São elas a ação anulatória de crédito e débito fiscal, os embargos à execução fiscal, o mandado de segurança repressivo, consignação e pagamento, nessa hipótese de acordo fundamentada no inciso 3, e a repetição de débito tributário. Essas medidas elas são ajuizadas nas fases 2 e 3 do processo judicial tributário. A fase 2 eu acho adequado, segundo a doutrina, subdividir aos senhores em 4 subfases. A fase 3 nós dividiremos em 2 fases, para mostrar em que momento essas ações anti-exacionais repressivas serão devidas. A ação anulatória de débito fiscal, na primeira subfase, que é da notificação válida do contribuinte do lançamento ou da entrega da sua declaração. Quais medidas são cabíveis, Pedrinho? Ação anulatória de débito fiscal visando questionar esse lançamento tributário, o mandado de segurança repressivo contra esse ato de constituição do crédito tributário pela autoridade fazendária e a consignação em pagamento. Nessa situação, senhores, nós temos o seguinte: do inciso 3, 2 entes políticos exigindo um mesmo crédito tributário, ou então exigindo 2 créditos tributários por um mesmo fato gerador. Muito comum essa situação quando o contribuinte ele é prestador de serviço e presta um serviço em outro município. Obviamente, é muito comum que os 2 municípios vão querer receber o ISSQN. E, segundo a lei complementar, adentrando por um pouco ao mérito dessa demanda, nós entendemos que, segundo a lei complementar, o ISS será devido no local da prestação do serviço. Bom, a segunda subfase, ela vai do decurso do prazo do pagamento ou pagamento do crédito tributário constituído mediante lançamento ou a entrega da declaração até a efetiva inscrição em dívida ativa. Nessa subfase, nós podemos, conforme havia narrado, interpor ação anulatória de débito fiscal, nesse momento chamamos de débito e não crédito pelo efetivo transcurso do prazo de pagamento pelo contribuinte, o mandado de segurança repressivo, ambos visando o questionamento, obviamente, daquele crédito tributário que foi aos olhos do contribuinte constituído indevidamente, e temos a repetição de débito tributário. Nessa ocasião, senhores, do inciso 1 e inciso 2 do 165 do CTN, a repetição de débito, obviamente, ela exige um prévio pagamento do contribuinte. E quando o contribuinte demonstrar à autoridade judicial que o pagamento foi indevido, ou em razão de alguma inconstitucionalidade da lei ou erro ou aplicação de alíquota, essa será a medida judicial cabível nos termos do artigo 165, incisos 1 e 2 do Código Tributário Nacional. Então, nessa segunda subfase, nós temos a ação anulatória de débito fiscal, o mandado de segurança e a repetição de débito tributário. A terceira subfase vai da inscrição do débito tributário na dívida ativa da Fazenda Pública. Quando o crédito tributário ele é inscrito e não há a citação do contribuinte para comparecimento
nos autos da execução fiscal, as medidas judiciais cabíveis são ação anulatória de débito fiscal, como anteriormente falado, visando questionar a constituição do crédito tributário via lançamento, o mandado de segurança repressivo e a consignação em pagamento. Como eu havia dito, na hipótese do inciso 3, quando dois entes políticos exigem dois tributos sobre o mesmo fato gerador, ou dois tributos também sobre uma operação específica. A quarta subfase dessa fase 2 é do ajuizamento da execução fiscal sem a citação válida do contribuinte executado. Ainda cabe, não havendo a citação do contribuinte para comparecimento nos autos do processo executório, a interposição de ação anulatória de débito fiscal, objetivando questionar essa inscrição na dívida ativa ou mandado de segurança repressivo, visando também desconstituir esse ato que o contribuinte entender como arbitrário e ilegal de inscrição na dívida ativa. Então temos aqui, novamente, a linha do tempo do processo judicial tributário. Segunda fase, mandar ações judiciais repressivas divididas em quarta fase. Elas estão delineadas na fase 2, ação anulatória de débito fiscal, ação de repetição de débito, consignação e pagamento, mandado de segurança repressivo. Pois bem, a terceira e última fase do processo judicial tributário, ela é dividida, como eu havia falado, em duas fases. A primeira é ajuizamento da execução fiscal com a citação válida do contribuinte e oferecimento de depósito judicial, fiança bancária, seguro e garantia ou penhoras de bens do executado. Qual medida, segundo a lei tributária, será devida? Os embargos à execução fiscal, que são aqueles que visam, obviamente, desconstituir a dívida ativa que instrumentaliza a execução fiscal, ou seja, os embargos à execução fiscal, eles objetivam questionar a exigibilidade da dívida ativa que fundamenta o processo executivo fiscal. O seu fundamento legal está no artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830/80. A segunda e última subfase da terceira fase do processo judicial tributário é quando há o transcurso do prazo para interposição dos embargos de execução, não havendo oferecimento de garantia ou não existência de penhoras de bens em nome do devedor. O que fazer nessa ocasião, Frederico? Não há, segundo o ordenamento jurídico tributário, nada a se fazer no que diz respeito a interposições de medidas judiciais. Acredito eu, senhores, à luz da doutrina e da jurisprudência, que qualquer ação anti-exacional ajuizada pelo contribuinte após esse transcurso de prazo para embargos, ela vai ser, nos termos do processo civil, inadmitida. O que há a se fazer é o ajuizamento, a interposição, nem há que se falar em ajuizamento, por ser um incidente processual, havendo matérias de ordem públicas a serem arguidas nos autos, o que há a se fazer pelo contribuinte é manejar uma exceção de pré-executividade. É lógico que nós não podemos esquecer que o manejo da exceção de pré-executividade demanda matéria de ordem pública, prescrição, decadência, ausência de citação no curso do processo judicial ou administrativo, dentre outras. Não recomendo a vocês
a interposição de uma exceção de pré-executividade sem fundamento em matéria de ordem pública, que não demande dilação probatória, porque o Superior Tribunal de Justiça entende que, se for protelatória, há a litigância de má-fé por parte do contribuinte. Por fim, senhores, temos a linha do tempo do processo judicial tributário devidamente constituída, com as medidas exacionais do fisco interpostas na fase 2 do processo judicial tributário, que vai da constituição do crédito tributário até a citação válida do contribuinte no processo executivo fiscal, e temos também todas as medidas anti-exacionais que são cabíveis aos contribuintes, que são aquelas preventivas e repressivas. Voltando, recapitulando, as medidas anti-exacionais preventivas são interpostas na fase 1 do processo judicial tributário. As repressivas são aquelas interpostas, ajuizadas, nas fases 2 e 3 do processo judicial tributário. Senhores, gostaria nesse momento de trazer para vocês alguns leading cases que são bem comuns nas atividades da advocacia ou então da procuradoria em si, que demandam muita controvérsia perante os tribunais superiores. Bom, esse primeiro caso, ele diz respeito acerca da possibilidade do executado de interpor embargos à execução fiscal sem a garantia em juízo. Frederico, é possível eu, contribuinte, interpor, ajuizar embargos à execução fiscal sem garantir o juízo? A resposta é não. Por quê? Porque a lei de execuções fiscais, ela exige expressamente que o contribuinte apresente uma garantia em juízo para ajuizar o embargos à execução fiscal. Embora o Código de Processo Civil de 2015 ele não haja essa obrigatoriedade, pelo princípio da especificidade, predomina o que está disposto na Lei de Execuções Fiscais. A segunda controvérsia diz respeito à necessidade de depósito do débito tributário exigido no processo, na ação anulatória de débito fiscal. Isso, senhores, nós observamos através da literalidade do que diz o artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais. Os tribunais entendem a desnecessidade desse depósito, uma vez que existem sobreprincípios que garantem ao cidadão, ao contribuinte, o acesso ao judiciário, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, que a lei não pode vedar a apreciação pelo Poder Judiciário de demandas de iniciativa dos contribuintes, ou do cidadão no caso. A terceira controvérsia, ela diz respeito da possibilidade do contribuinte executado ajuizar a ação anulatória de débito fiscal após o ajuizamento da execução fiscal pela Fazenda Pública. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que pode o contribuinte ajuizar a ação anulatória mesmo com o ajuizamento da execução fiscal. Todavia, não havendo depósito ou garantia que suspenda a exigibilidade do crédito tributário, o processo executivo vai correr normalmente. Se o contribuinte antes ajuizar a ação anulatória e efetivar o depósito da quantia exigida ou obter alguma tutela de urgência, isso vai
inviabilizar o ajuizamento do processo executivo fiscal. Importante eu deixar essas peculiaridades bem claras aos senhores. A quarta controvérsia diz respeito à ação anulatória proposta pelo contribuinte. O momento posterior à ação de execução será conexa ao processo executivo. A jurisprudência é que do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em razão do reconhecimento de conexão, não é possível que a ação de execução fiscal tramite paralelamente à ação anulatória, quando, conforme eu havia dito, quando não houver depósito em juízo. Ou seja, ajuizada a ação anulatória, depois do processo executivo, eles vão tramitar conjuntamente, de forma conexa. Bom, a quinta e penúltima controvérsia que eu quero trazer para vocês é sobre a possibilidade de ajuizamento da ação de consignação e pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal. Sim, é possível o ajuizamento pelo contribuinte do processo de execução fiscal. Por quê? Porque há possibilidade do contribuinte efetuar o depósito judicial. E se ele efetuar o depósito judicial antes do ajuizamento da execução fiscal, haverá a suspensão da sua exigibilidade nos termos do 151 do CTN. Consequentemente, o Superior Tribunal de Justiça entende que o processo executivo ele deverá ser extinto. Por fim, senhores, gostaria de trazer o último julgado aqui para vocês, que é pertinente às celeumas da prática tributária, que é sobre a possibilidade de ajuizamento da ação de repetição de débito tributário pelo contribuinte de fato ou de direito. Quem detém essa legitimidade ativa? Quem detém a legitimidade ativa para ajuizamento da ação de repetição de débito são os contribuintes de direito, ou seja, contribuinte de direito é aquele que está no polo passivo da relação jurídica tributária. O contribuinte de fato é quem assume o ônus tributário. Então, quem detém a legitimidade ativa na ação de repetição de débito é o contribuinte de direito, aquele que, por lei, é obrigado ao pagamento do tributo. Bom, senhores, algumas referências bibliográficas sobre o tema doravante estudado que eu gostaria de indicar para vocês e gostaria de agradecer a atenção de vocês em mais um episódio do Minuto do Direito Tributário. Fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Se vocês gostaram dessa videoaula, embora bastante objetiva e bem simples, gostaria que vocês dessem um like aí nesse vídeo. Muito obrigado e até uma próxima ocasião.